Lucas Pedro tem servido ao Senhor aqui conosco, ao nosso lado, tem nos ajudado muito como ministro da Palavra de Deus e está no último ano do nosso seminário, né, Lucas Pedro? E alegria para nós poder usufruir da sua presença, da Ju aqui com você, sua esposa, seus filhos também, sempre que podem. E nós estamos aqui alegres em poder ouvir o recado de Deus através da sua mensagem hoje. Boa noite, irmãos. Essa noite nós vamos refletir na carta aos Filipenses. Entre os jovens nós estamos nos debruçando nessa carta esse mês. A gente tem feito a experiência de se aprofundar nos livros durante o mês. E hoje nós vamos meditar em Filipenses 4. Mas eu peço licença para vocês para ler antes disso um texto que está em Filipenses 3, a partir do versículo 7, que eu quero ler em memória ao reverendo Donaldo, reverendo e mestre nosso no seminário. E eu quero ler esse texto, especialmente a família do Donaldo, a Tirza, o André e o Tiago, porque a gente meditou nesse texto hoje na classe da escola bíblica e ele funciona muito bem para a vida do Donaldo. Então, que os parentes sintam que ele viveu isso que Paulo fala aqui. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Reverendo Donaldo, sem dúvida, pode ter dito na sua vida que foi achado em Jesus Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre ser achado no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar da Tua palavra com essa igreja, com esses irmãos. Mas nesse momento queremos interceder pela vida do André, do Tiago e da Tirza, que o Senhor console a vida desses irmãos, mas que eles estejam certos, que o reverendo e mestre Donaldo está no Senhor, está protegido, guardado, escondido em Cristo Jesus, Senhor. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos então para a mensagem. Se você ainda não falou essa frase, você já ouviu. E se você já ouviu essa frase, provavelmente a pessoa que falou essa frase é uma pessoa que se enquadra na categoria tiozão do pavê. Porque essa pessoa não resiste à tentação de falar essa frase quando alguém pergunta, firme? Ela responde, firme igual prego na areia. E a gente vai levar a sério essa frase hoje. A gente vai levar ela muito a sério, porque ela tem algumas coisas boas. Uma coisa boa dessa frase
é que a pessoa que está dizendo isso, ela revela a sua vulnerabilidade. Ela está entregando que, apesar das aparências, ela está meio frágil, né? Por esse aspecto, a frase firme igual prego na areia, ela é boa. É uma pessoa que está aí numa humildade, numa sinceridade, né? Mas a gente tem um probleminha enquanto cristãos, e nós somos cristãos, e quem não for cristão aqui ainda, saiba que essa mensagem se enquadra para você no sentido de você ir para Cristo. Mas ela tem um problema porque nós não estamos na areia. Nós não devemos estar em uma situação de instabilidade, que é o que propõe essa frase. Porque nós estamos em Cristo, né? Veja, portanto, o tema do nosso ano, andai nele, que é baseado no texto de Colossenses. Essa expressão, ela chama atenção, e eu disse hoje na classe de EBD, porque se você ler esta frase do ponto de vista de uma criança, bem novinha, o entendimento que essa criança vai ter dessa frase é cômico, porque ela vai imaginar que nós estamos andando sobre o corpo de Jesus. Assim como uma criança pequena anda sobre o pai quando está brincando. Então, desse ponto de vista, e sem nenhuma subjetividade, sem nenhuma metáfora a respeito dessa frase, desse ensino, a criança vai entender: nós devemos ou não devemos andar sobre Jesus, como se ele estivesse brincando com a gente, como se a gente pudesse brincar com ele. E é claro que a gente que vai ficando mais adulto, e a gente vai ficando mestre em metáforas. Então a gente sabe que quando Paulo está falando isso aos Colossenses, a gente está... Ele está querendo dizer que Jesus é aquilo que ele mesmo falou que é, o caminho. Então, o que Deus faz com a gente quando nós somos chamados por Ele? Deus nos pega e nos coloca no caminho. Ele nos coloca em Jesus. E nós andamos em Jesus. Então, quando você for falar novamente, se você se enquadra na categoria tiozão do pavê, se você for falar de novo essa frase, não diga, porque você não está na areia, você não está na instabilidade da vida e do mundo, você está em Cristo. É nesse lugar que você está. Você é instável. Você é instável. Mas o lugar onde Deus te colocou não é instável, que é Cristo Jesus. Tá? Então isso eu estou me aprofundando porque a expressão em Cristo, ela é uma das mais presentes no Novo Testamento inteiro. A carta aos Filipenses é a frase mais usada para terminar as frases, é a expressão em Cristo. E todas as outras cartas de Paulo usam a expressão em Cristo. E se você não entende essa expressão, se você não entende essa colocação teológica, você não consegue entender boa parte do que Paulo fala. Por exemplo, eu acabei de ler, em memória ao Donaldo, que ele foi achado em Cristo. Imagine, você está no caminho que é Cristo, e você acha outra pessoa andando também por aquele caminho. Esse é o sentido da expressão em Cristo na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. Outra coisa que eu preciso falar antes da leitura: sempre que a gente lê aqui no Senhor,
o Senhor é Cristo Jesus, tá? Não é Deus Pai. É Cristo Jesus. Porque nós confundimos isso por conta do Antigo Testamento, onde nós colocamos o nome Jeová como Senhor no Antigo Testamento. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, na maioria das vezes, quando Paulo fala no Senhor, é no Senhor Jesus Cristo, onde nós estamos. Então eu vou começar a leitura do capítulo 4, a partir do 1, que diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vamos ler até aqui por enquanto. A primeira expressão que nós temos é a base da nossa mensagem aqui hoje. Nós devemos permanecer firmes no Senhor. Firmes no Senhor. O que Paulo está dizendo deve ligar um alerta nas nossas mentes, porque Paulo está dizendo isso para pessoas que já foram chamadas por Deus em Cristo Jesus. E se Paulo está falando isso, que nós devemos permanecer firmes no Senhor, significa que nós podemos não estar firmes no Senhor. Significa que você pode estar sobre o Senhor, no caminho, mas se alguém vier aqui e der um tapinha, você escorrega. E veja bem, eu não estou dizendo que você perde a salvação. Eu estou falando que você escorrega. Você continua salvo porque a salvação é graça imerecida. Eu estou dizendo que se você não estiver firme no Senhor, você pode dar aquela escorregada de um cristão imaturo, que muitas vezes nós damos. Paulo, aos Filipenses, ele não está tratando de nenhum problema grave teológico. Como essa igreja estava bem, Paulo está empurrando os cristãos de Filipos à maturidade cristã. Então, quando ele está dizendo, fiquem firmes no Senhor, ele está dizendo, se fixem no Senhor. Estejam firmes. A palavra no original, ela é semelhante a estar espetado, estar fixado. Fazendo uma comparação com o que a Laura falou hoje na escola dominical, é estar no colo de Cristo. E estar agarrado no colo de Cristo. Para não sair de Cristo. Para estar firme nele. Essa é a expressão. Quer dizer que isso passa para nós uma responsabilidade a respeito da nossa maturidade. A maturidade cristã depende de nós. Nós fomos colocados em Cristo Jesus pela graça de Deus, mas nós temos a responsabilidade de nos fixarmos em Cristo Jesus. E esse é o trabalho de uma vida toda, que é o que a gente chama de processo de santificação. Ir se fixando a Cristo. Então, esse texto é a respeito de um processo de maturidade, de estarmos firmes em Cristo Jesus. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que nós precisamos compreender as coisas no Senhor. Existia um probleminha na igreja de Filipos, que, ao que tudo indica, era um probleminha leve, não era um problema grave, pela forma como Paulo orienta aqui a igreja. Ele não coloca muitas palavras sobre esse problema. Um
desentendimento entre Evódia e Síntique, duas mulheres. Lembrando que as mulheres nessa igreja, elas sempre foram muito protagonistas, desde o começo dessa igreja. Em Atos 16, a gente fica sabendo que essa igreja começa na casa de Lídia, uma mulher, uma comerciante lá. E essas mulheres, Evódia e Síntique, o próprio Paulo fala que elas cooperaram com ele na proclamação do Evangelho. Mas elas tiveram algum desentendimento que chegou até Paulo. E a orientação de Paulo é muito sintética. Muito sintética. Pensem concordemente no Senhor. Se você quer estar firme no Senhor, pense concordemente no Senhor, no contexto de igreja. Como que a gente traduz isso para os nossos dias? Vamos supor que Evódia e Síntique sejam membros da SAF. Aliás, eu quero agradecer a SAF pelo lanche que ela deu aos jovens. Foi muito gostoso ontem de manhã. E me desculpe de estar usando a SAF aqui como um exemplo num problema, mas normalmente acontece. A Evódia acha que no próximo evento as toalhas sobre as mesas precisam ser verdes. Ela quer verde. Mas a Síntique acha que esse ano tem que ser roxa. E elas discutem. Não acontece nos nossos dias. Isso é coisa lá do primeiro século. Hoje em dia a gente já é tão maduro, né, que não acontece aqui. Mas o que Paulo está dizendo é: pensem sobre as cores de toalha como Jesus pensaria. Aí a Evódia e a Síntique vão à palavra de Deus e vão ver que Jesus não falou nada sobre cores de toalha sobre a mesa. O que isso significa? Que não tem importância nenhuma para Jesus Cristo. Então, pensar concordemente no Senhor, nesse caso, é a Evódia chegar até a Síntique e falar: Síntique, coloque a toalha na cor que você quiser. Porque eu estou no Senhor. E o meu Senhor não se importa com a cor da toalha. E aí a Síntique, pensando concordemente no Senhor, vai falar: Evódia, eu também não. Vamos deixar da cor que você quer. Porque o meu Senhor, que é o mesmo seu, porque nós estamos no mesmo caminho, também não se importa. E assim, todos os problemas da igreja acabaram. Porque se a discordância de Evódia for algo que realmente está na palavra de Deus, Deus, em sua soberania, colocou. E aí Evódia, Síntique, no caso, pode chegar para Evódia e falar: olha aqui, eu estou seguindo o nosso Senhor, porque nós estamos no Senhor. Se não é importante, você cede. Você deixa de ser chato, porque você não está em você. Você está no Senhor. É isso, é sobre isso. E dessa forma você fica cada vez mais firme no Senhor. Porque as coisas que não são importantes, você não liga. E as coisas que são importantes para o Senhor, você liga. Continuando o texto, Paulo, ele lança aquilo que a gente pode chamar de o refrão da carta aos Filipenses. É algo que ele repete durante toda a carta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor.
Nós estamos firmes no Senhor quando nos alegramos no Senhor. E quando a gente lê essa frase, a gente normalmente foca mais na questão da alegria do que no lugar onde é para nós nos alegrarmos. A nossa alegria é no Senhor. Significa que nós seremos alegres se nós estivermos focados no lugar onde nós estamos. Não há nada mais perturbador para uma pessoa estar em um lugar onde ela não quer estar, fazendo coisas que ela não quer fazer, porque a cabeça dela não está naquele lugar. A cabeça dela está em outro lugar. Não existe nada mais perturbador para um cristão do que ter sido colocado por Deus em Cristo Jesus, mas querer viver uma vida que se alegra fora do Senhor Jesus. Então, o cristão se alegra quando está fazendo as coisas que o Senhor disse para ele fazer. Quando está pensando nas coisas que o Senhor quer que ele pense. Quando está curtindo as coisas que o Senhor curte. É dessa forma que o cristão se alegra, no Senhor. Existem muitos cristãos hoje, evangélicos, se tornando nominais. Pessoas que confessam a Cristo como Senhor da vida, mas não vivem no Senhor. E é impossível para essas pessoas serem felizes. Por quê? Porque elas estão no Senhor. E estando no Senhor, você deve viver a vida que o Senhor quer que você viva. Você deve se alegrar com as coisas da palavra de Deus. Você deve se alegrar com as coisas da igreja. Você se torna crente, porque você faz coisa de crente, porque você se alegra em coisa de crente. É isso que é se alegrar no Senhor. E essa alegria, ela é incondicional. Porque se você deposita a sua alegria na sua carreira, e lá na frente a sua carreira te frustra, aí você entende que aquilo que é incondicional é Cristo Jesus. Alegrar-se no Senhor é basicamente entender o que significa estar no Senhor. Essa frase final, que é uma promessa, colocada aqui, ela revela uma verdade escatológica. O Senhor está próximo. O que Paulo está dizendo aos cristãos de Filipos é: se satisfaçam no Senhor, porque o Senhor está próximo. Ele voltará e Ele vem logo. Então a sua alegria deve estar no Senhor. E é interessante que no versículo 5 ele diz: seja a vossa moderação conhecida. Eu prefiro a tradução da NVI, que no lugar de moderação coloca amabilidade. Uma pessoa feliz no Senhor é uma pessoa amável, não é uma pessoa azeda, não é uma pessoa amarga, porque ela está alegre no Senhor, com a consciência de que logo o Senhor voltará. Essa é uma forma de nós estarmos firmes no Senhor. Estamos firmados no Senhor quando entregamos os nossos anseios a Deus. Essa é a parte mais difícil, porque nós vivemos numa geração que está diagnosticada com aquilo que os profissionais da área estão chamando de TAG, ou TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada, que eu fiquei conhecendo essa semana pela minha esposa, o nome, é quando você não consegue dar nome aos seus anseios. Você vive uma vida ansiosa, mas você não consegue responder nem para os seus parentes, nem para o seu terapeuta, nem para o seu pastor
quais são os motivos da sua ansiedade. Quase todos nós estamos assim hoje. Mesmo nós que estamos no Senhor. E aqui Paulo dá algumas diretrizes sobre como a gente lidar com isso. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O que Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte: você precisa fazer um esforço racional de dar nome às suas ansiedades. Você precisa listar as coisas que te deixam ansioso. E você lista essas coisas para Deus. Você precisa dar nome aos bois, senão a ansiedade se torna um monstro com 1000 cabeças e sem rosto nenhum, porque você não sabe mais aquilo que te deixa ansioso ou ansiosa. Então você precisa sentar, parar o trem da sua vida um pouco e pensar: o que é que me deixa ansioso? E então você entrega essa lista a Deus. Você entrega item por item a Deus. Eu estou ansioso por causa disso, por causa disso e por causa disso. Eu não sei o que fazer com isso, eu não sei o que fazer com aquilo. Eu não consigo lidar com essa situação, com aquela situação. Perceba que é um exercício de maturidade. Muitas vezes, a gente fica esperando coisas do Senhor de uma maneira mágica. Quase tudo no meio espiritual a gente espera que seja sarado de uma maneira mágica. O que Paulo está orientando aqui é que você identifique racionalmente essas ansiedades e apresente ao Pai. E o que ele promete depois? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, onde? Em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede qualquer tipo de previsão que você possa fazer que te leve à ansiedade. O que nos leva à ansiedade é essa nossa capacidade de prever futuros que normalmente são pessimistas, que normalmente são negativos. A gente vislumbra lá na frente uma semana muito difícil no trabalho, um mês muito difícil na faculdade, e isso vai inflando a nossa ansiedade. O que Paulo está dizendo aqui é que se você leva essas coisas para Deus, então, Ele te traz uma paz, Ele te dá uma paz que excede a sua capacidade racional de prever esse futuro. Porque normalmente nós sofremos mais no pensamento do que na realidade. Normalmente nós sofremos mais nas nossas previsões sobre a vida do que naquilo que realmente acontece daqui a um dia, 2 dias, uma semana. Essas são lições básicas a respeito daquilo que nós podemos fazer da nossa parte para estarmos firmados no Senhor. Eu trouxe aqui um resumo para a gente, dizendo, obviamente, que nós não devemos estar com o prego na areia, porque nós não estamos na areia. Nós estamos no Senhor. Quando nós agimos nele, quando nós nos alegramos nele, quando o nosso coração e mente estão nele. E eu gostaria de ler os versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há
e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Senhor Deus, queremos estar firmes em Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos colocou em Cristo Jesus. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes estamos no Senhor, mas não estamos firmes no Senhor. Muitas vezes, Senhor, estamos com a mente em outros lugares. Muitas vezes, Senhor, estamos em pecados. Mas queremos estar firmes em Ti, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que essa igreja tenha essa vontade, essa disposição de estar firme em Ti, Senhor. Para que possamos, Senhor, ser luz no mundo, Senhor. Ser luz onde nós estivermos, Senhor. Em nome de Seu Filho Jesus. Amém.